Vitor, pois é, nos renderam um segundo episódio. A gente achou que ia ser cancelado, a gente achou que o quadro ia acabar, mas sim, teremos uma segunda edição de entrevista, Calvito. Exatamente, estão deixando a gente sonhar, estão deixando a gente entrevistar. Tá ficando perigoso. Daqui a pouco a gente aparece na realidade igual aqueles memes que volta e meia aparece ali no Instagram, principalmente, dois amigos sendo presos e eu e o meu amigo se a gente tivesse um podcast. E detalhe, a gente tem. A gente tem. Já há mais de um ano, já há um bom tempo, e ainda estamos sãos e salvos. Então, sem precisar ainda gastar dinheiro com advogado. É que é importante. Tá dando bom por enquanto. E para alegria de todas as pessoas que são coxa brancas nesse mundo, porque esse canal é dedicado a zoar vocês, vamos trazer mais um Gabriel, mais um dono de página e mais um atleticano. Tá Coxarada, vai embora do canal. Tchau, some. Bem-vindo, Gabriel Maneiroso, meu parceiro. Fala, Pedrão. Fala, Kelvin. Uma honra estar aqui no Hora do Jogo. Agradecer aí o convite aí de ser um dos primeiros desse quadro de entrevista do Hora do Jogo, que já começou daquele jeito, né? Aquele jeito rubro-negro que gostamos de ser, já chegar imperando nesse lugar. Então, valeu aí, vamos fazer uma boa entrevista aí e vamos para cima. Sempre bom relembrar, né? O Pedrão aí, grande parceiro aí da página. Estamos aí, uma amizade aí muito grande aí, nas lives aí, nas gravações aí. Então, vamos para cima que hoje vai render. Exato. E a parte mais engraçada dessa história é que eu e o Murias, tanto que eu já chamo já de Mani, porque a gente já gravava faz um tempão, já desde a época que, acho que pode botar ali 2021 até, 2020, 2021, já estavam lá. 22. 21, 22, a gente já começou ali gravar. E, mano, isso é um detalhe, né? Mas na época que a gente tava fazendo as collabs, o Atlético tava jogando bola, né? Foi só a gente dar uma reduzidinha no conteúdo que foi pra Série B e descambalhou. Faz tempo, então. Eu acho que a gente precisa voltar, velho, a produzir o conteúdo. Porque era a época de ouro, a época da sorte. Bons tempos, depois disso, a tragédia foi. E falando um pouco de notícias da Baixada, mano, a primeira pergunta para você é a que mais tinha me gerado curiosidade. Cara, você fazer uma página de notícias, de pré-jogo, de pós-jogo. Eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha mais ou menos 19, 20 anos. Mas depois que eu vi, cara, você, novo de tudo, fazendo textos e textos bacana, análise legal. Cara, primeiro, da onde surgiu a ideia de criar o Notícias da Baixada? E, cara, e com que idade você começou a fazer isso? Boa pergunta, Pedrão. Assim, hoje em dia, né, eu tô com 16 anos, tô pra fazer 17 aí. E, cara, assim, desde criança, apaixonado por futebol, mas uma coisa que me apaixonou mais pelo futebol foi o Atlético. Eu herdei o atleticanismo da minha família, né? E, cara, hoje em dia eu posso dizer que eu sou mais atleticano do que fã de futebol. Em outros esportes, como que eu acompanho, como basquete, outros assim, eu posso dizer que eu gosto mais do esporte do que a equipe que eu torço. No futebol, para mim, não tem discussão, é Atlético, é Atlético, é Atlético. E assim, eu comecei a acompanhar e a decidir o meu time do coração, e cara, gostava de falar, de comentar, de zoar na escola, eu zoava muito quando se tratava de time, e, pô, peguei uma leva boa ali, né, não vou negar, de títulos do Atlético, e cara, eu queria compartilhar de alguma forma, assim, na rede social, que eu já tinha ali um dos meus primeiros contatos, e, cara, comecei vamos lá, faz uns 3 anos que eu tô com a página, com 13 para 14 anos ali, uma criança ali descobrindo o mundo, e assim, comecei com a minha página de notícias da Baixada, cara, o nome eu fiquei muito tempo pensando qual o nome que eu ia botar pra página, e assim, já haviam muitos nomes, eu pensei em El Paranaense, de Furacão, pensei em muita coisa, e cara, o primeiro, a fase inicial da página era ser focada em notícia, notícia e notícia, porque eu via muita informação sobre o Atlético e eu gostava muito dessa parada do jornalismo, de informar, e esse era o primeiro objetivo da página, de começo, né?
Então veio notícias, daí eu queria puxar notícia do Furacão, notícia do Atlético, ia ficar algo muito genérico. Eu tentei puxar ali da Baixada, puxar essa coisa da Arena, porque eu gostava muito da mística da Arena. Desde criança eu gostava muito de como era tratado o Caldeirão do Atlético, então eu puxei da Baixada e assim foi. Gostei do nome, gostei da identidade. Daí mantivemos e começamos com a página, né? No começo, algo ainda muito cru, pegava ali uma fotinho do jogador e noticiava tal coisa, às vezes pegava ali e fazia algo simples, sabe? De começo, e claro, no começo, assim, poucas pessoas viam e tal, mas assim, cara, uma página que fez eu ter esse incentivo foi um amigo meu, né? Um amigo meu corintiano no CSP Notícias que começou com essa parada de soltar as notícias, daí eu acompanhava a página dele, é um amigo meu que tem até hoje, torcedor corintiano, e cara, eu vi a página dele e ele que me ensinou nesse começo a fazer as coisas básicas, de como postar, de como mexer com a rede social no começo, e cara, eu puxei essa parada e fui fazendo, daí eu expandi para comentar um pouco sobre os jogos que eu gostava muito de ver, e assim, fui vendo os jogos, comentava na página, seja com story, seja com publicação, fui investindo nessa parada e hoje em dia abranjo muito mais do que só notícias, tento dar minha opinião, trazer um vídeo sempre possível, fazer uma zoeira. Então, assim, o Notícias da Baixada hoje não se resume só a notícias, mas ele abrange muita coisa e eu quero para o futuro é, trazer não deixar somente no Instagram, mas como no Twitter, uma rede social que eu acho bem boa, da comunidade atleticana, no YouTube também, como o trabalho que vocês fazem, que para mim é uma referência no jornalismo, não só de Atlético, mas num todo. Então, dá para dizer que esse foi o começo e o que é o Notícias da Baixada para quem ainda não conhece, né? Cara, Cara, isso e como que foi para você esses anos? Como que tem sido esse desenvolvimento, né? Como você falou no início, mais notícias, e hoje em dia também comentando ali, fazendo o pré-jogo, fazendo pós-jogo, às vezes ali alguns vídeos também sobre o Atlético. Como que foi esse desenvolvimento e pensar em outras ideias também, em outros tipos de conteúdo? Cara, eu vejo que quando se trata de Atlético, cara, é uma fonte muito legal que você tem, porque assim, eu vi inclusive num podcast do Baldasso, né, referência aí da comunicação do Inter, cara, às vezes, cara, para você se destacar, você pode fazer o diferente, porque assim, eu acho que o Atlético, ele abre muito espaço para muito conteúdo. Você não necessariamente precisa ser só da notícia, só da informação. É algo que eu também tenho que melhorar e penso nisso. Que, cara, você pode ser uma página mais de zoeira, você vê muita gente crescendo é, sobre um time, não necessariamente abrangendo apenas um conteúdo. Pô, uma página de humor, mas que também abrange para comentários. Então, assim, você vê a Threads, por exemplo, que é uma referência. Cara, os caras começaram com os pós-jogos, com essas coisas. Hoje em dia, os caras fazem o jogo em loco, trazem narrador, fazem pós, pré-jogo. Então, cara, eu acho que é uma coisa que dentro do Atlético é muito legal você fazer. Claro, eu sou só um na página, tem 3 anos que eu tenho, e, cara, nesse tempo que eu saí do zero até hoje, eu aprendi muita coisa e tenho tentado melhorar. Então, assim, você vê no conteúdo do Atlético, eu vejo muitas páginas legais que trazem coisas diferentes, a cada dia que são parceiros da página. Então, assim, foi um processo que, cara, foi lento, mas aprendi muita coisa e o manhês do começo da página pro de hoje em dia, muita coisa mudou. Então, é muito legal ver até como cresceu o Atlético em rede social, a torcida atleticana hoje em dia, porque é uma galera que se inovou bastante. Hoje em dia, você vê muito conteúdo diversificado, então, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter. Então, é muito legal ver essa parada nós três aqui que somos criadores de conteúdo vivemos essa parada, essa mudança das redes sociais. Então, é uma parada muito legal que dá para reparar nesse tempo. Cara, e até esse ponto que você colocou, acho que foi uma das maiores identificações minha contigo. Eu também comecei a produzir conteúdo, não era sobre futebol, quando eu tinha uns 12, 13 também ali, foi bem naquela época. E então, sabe, o bicho da comunicação chegou, foi mais ou menos da mesma época ali. Eu falava de luta livre, era o meu, sobre WWE, era o meu ramo, mas de fato é um negócio que chama a gente acaba se divertindo e curtindo bastante fazer esse processo, mas
Uma das curiosidades que você falou muito de que você também gosta de outros esportes, né? Você acompanha outras coisas, mas que o Atlético te fez gostar de futebol e nos outros esportes você aprecia mais o esporte. Por que foi a sua escolha de fazer algo só sobre Atlético e quando você poderia talvez fazer uma página de NBA, de outras coisas, ou se até talvez é um projeto seu de expandir mais para frente, ou o seu foco é no Atlético e os outros são mais um entretenimento? Cara, gostei da pergunta, porque assim, é, é uma parada que eu acho que, na questão do Atlético e do futebol, quando eu era criança, cara, eu primeiramente descobri o futebol e tal, mas o Atlético me apaixonou mais ainda pelo esporte. Claro que, cara, o futebol é o maior esporte do planeta, então, assim, primeiro eu conheci o futebol, entendi como funcionava, mas, assim, o Atlético foi o fator que fez é, eu, de fato, amar tanto esse esporte, porque, cara, minha família inteira é atleticana, assim, e eu frequentar os jogos, ver os ídolos, a torcida, toda aquela zoação, aquela resenha que é no futebol brasileiro, assim, e tal. Então, cara, essa parada do Atlético, pra mim, é inegociável. É o meu clube. E, cara, sobre outros esportes, cara, eu demorei um pouco até pra dar chance a outros esportes, pra você ver que o futebol ele chegou com tudo. Então, assim, eu fui acompanhando futebol, futebol, futebol e deixei meio de lado os outros. Cara, e nas Olimpíadas é o que mais fez a abranger, mas tem alguns esportes americanos que eu gosto também, que, cara, é, claro, eu decidi meu time, mas, cara, eu demorei até eu me apaixonar pelo esporte de fato, porque você pega ver um basquete, é algo muito lúdico, é algo que não é, acho que não chega ao fanatismo do futebol nessa questão, por exemplo. Então, e sobre abranger a página, assim, cara, eu primeiramente quero atingir o meu teto, não vou dizer teto, mas eu quero é, fazer tornar meu conteúdo de Atlético muito, não, não sei se dizer grande, mas que eu atinja muitas pessoas apenas com o Atlético até um certo ponto. E, cara, você vê torcedores não, né? Criadores de conteúdo de outros times que, cara, começaram falando do time e conseguiram abranger outros ramos. É uma parada legal também. Pega o Chorume do Grêmio, que é um criador de conteúdo do Grêmio, que é muito bom, inclusive. Cara, ele começou com uma página de Twitter do Grêmio, de zoeira. Ele começou com o Grêmio foi criando o conteúdo dele, se tornou uma referência na torcida gremista. E assim, hoje em dia você vê o cara fazendo live, falando, reagindo, vendo jogos de outros times, falando num geralzão. Mas ele começou com o Grêmio e o que faz ele é, ser tão grande são os reacts dele do Grêmio, tá? Falando do time dele. Então, eu acho que, cara, no Atlético pode ser uma parada que pode acontecer também. Eu posso falar do Atlético e ser, no meu ramo de Atlético, ser uma referência, mas, cara, eu acho interessante também essa parada de você não se prender só ao time. Você pode também buscar falar de outras coisas, assim, igual eu acho que vocês fazem também, que é um conteúdo bem maneiro. Então, cara, eu acho que essa possibilidade existe também, mas no meu caso, eu ainda acho que eu tenho que passar por essa parada de vivenciar, de atingir mais atleticanos ainda. Cara, e você e o Pedro, até o Pedro citou aqui no começo, vocês fizeram um podcast ali há alguns anos, 2021, 2022, a gente brincou que era uma fase boa do Atlético, hoje nem tanto. Como que foi, como que foi essa experiência de fazer um podcast, também de falar sobre Atlético com outros criadores de conteúdo? Cara, essa daí foi uma época bem legal que eu e o Pedro, a gente teve uma ideia de criar um podcast chamado Pode Chutar. A ideia foi ali nossa, tinha o PH também, que era um amigo São Paulino nosso. Nós conhecemos pela internet mesmo. Daí a gente teve uma ideia de, cara, o podcast estava em alta, né? Aqui no Brasil. O podcast há um bom tempo já foi é, muito grande na internet, né? Nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, mas chegou ao Brasil com o Flow Podcast, com o Podpah também. E hoje em dia, os podcasts, eles vêm por vários ramos, né? Tem o Charla Podcast, que é do futebol especificamente, e tem outros aí, o Flow Sport Clube, e assim vai. A gente vê essa crescente ali depois da pandemia, e, cara, a gente queria trazer um podcast que desse voz ao torcedor de vários times, de culturas, de vários lugares, de vários times. Cada episódio a gente juntaria uma galera e faria uma resenha aí da hora, falando do time, falando sobre várias coisas assim. E um podcast de uma horinha ali, uma hora e meia, numa resenha maneira que a gente sempre fazia ali. Às vezes algum a gente já conhecia,
daí a gente chamava ali por indicação e tal, daí a gente, às vezes chamava um convidado especial. Daí eu lembro que ali no começo, cara, uma galera ali, uns amigos meus ali, da internet, de fora ali, cara, me chamou de torcedor do Vasco, do Fluminense, do Flamengo, a gente juntava os rivais num podcast junto, e é uma parada que é legal, porque, como eu falei, né, eu sou atlético acima de tudo, assim, acima do esporte, mas, cara, a graça do esporte é você ver a zoação, os outros times, a resenha que tem, e, cara, é inegável que, cara, nós amamos futebol e assim foi, chamamos o torcedor de Minas Gerais, até do futebol europeu que a gente chamou também. A gente teve uma resenha maneira com a galera de página de Real Madrid, de outros clubes. Daí a gente chamava a galera que era dona de página, é, amigos que a gente tinha ali, colava às vezes em algum pré-jogo especial que a gente fazia também. Cara, acho que se eu não me engano, a gente também trouxe o formato da tier list, né, que é um formato que até hoje nós fazemos, que, cara, é um formato bem legal para elencar várias coisas, assim, e tal. E na época tava muito forte, a gente fez isso, a gente, se eu não me engano, teve 12, 15 episódios, sem contar alguns que a gente não postou ali, mas, cara, a gente começou ali pelo Discord também, que tava aprendendo muita coisa nessa parada de vídeos longos, assim. Claro, hoje em dia é muitos vídeos curtos, mas é dali que você tira um corte que às vezes acaba bombando, você tira algum conteúdo bom ali curto, é nesses vídeos longos. Então, a gente aprendeu muita coisa ali. Foi com esse Pode Chutar que eu comecei a me mostrar meu rosto, fazer minha comunicação não somente na página ali, né? Falando, mostrando meu rosto. Então, foi uma época que eu aprendi muito. Não demos sequência, mas, cara, se eu não me engano, deve ter alguns vídeos ainda salvos, cara, vale muito a pena ver. E tem muito conteúdo legal dali que a gente tirou, aprendendo muita coisa nova e foi bons tempos que tivemos de Pode Chutar. Cara, o Pode Chutar foi um baita aprendizado, sem dúvida. Acho que ele, para você, foi o embrião de trazer os conteúdos em vídeo pro Notícia da Baixada, e para mim foi ele pode dizer que ele é o pai do Hora do Jogo, querendo ou não. Porque eles têm uma diferença de tempo entre um e outro, mas um pouco do que saiu dali foi um pouco da base para nascer o Hora do Jogo ali. Acho que naquele meio tempo ali também tiveram as lives, mas de cobertura de jogo, mas ou um tio, um tio até um pouquinho mais distante, mas relacionado ao HDJ. E até falando desse estilo, você falou bastante sobre fazer esse conteúdo, ser um criador de conteúdo, mas qual é teu objetivo no sentido do profissional que você quer se tornar, você quer ser? Você quer ser mais o cara, talvez, que vai na linha de trabalhar em grandes veículos, tipo, eu quero ir para a Globo, eu quero ir para a ESPN, eu quero ir para esses canais para falar de Atlético, eu quero ser um cara mais geral, ou você está mais na linha do, cara, eu quero ser o baldaço, o cara que tem o meu próprio lugar, tem o meu próprio conteúdo para falar aqui. Qual é a sua linha? Ou talvez continuar na comunicação só com mais um hobby e ter algum trabalho à parte? Como é que você vê esse futuro aí? Pô, Pedrão, daí você puxou uma pergunta bem profunda, bem legal de se fazer. E, cara, é nessa fase da vida que eu tô que você pensa em muita coisa, em que caminho seguir. Pô, tamo aí com o Pedro e o Kelvin, que, pô, já são caras aí de mais velhos que já passaram muito por essa fase de aonde seguir e tal. E assim, cara, eu tenho na minha mente que, cara, o Notícias da Baixada é um primeiro passo, um primeiro passo antes de fato do que vai acontecer, né? Porque eu acho que o Notícias é um grande um portfólio que eu posso ter, porque eu tenho o sonho de estar ingressando em algum veículo e principalmente falando de Atlético, não precisa ser necessariamente uma Globo, uma ESPN, algo mais abrangente assim. Pode ser, cara, entrar num veículo de Atlético, num veículo do estado do Paraná, mas, cara, relacionado ao esporte em geral, porque é, é o que eu gosto, é o que eu curto fazer. Claro, ainda tenho que me profissionalizar, né? Igual fazer um jornalismo, fazer toda a questão de faculdade, toda a questão de estudo mesmo, né? E tô trabalhando para isso. Mas o Notícias da Baixada é o que tá me fazendo é, ter o começo nesse mercado de trabalho, podemos dizer, né? Porque ainda de fato
não tá sendo profissionalizante, mas tá me dando uma boa noção de como é mexer com a internet, porque querendo ou não, a mídia esportiva é internet hoje em dia, tudo é rede social, então, cara, você tem que ter uma noção de como que funcionam as coisas. Então, cara, assim, eu ainda não tenho uma certeza de que se de fato um repórter seja comentando, mas, cara, toda essa parte do jornalismo esportivo, eu curto muito essa parada e, claro, eu já tive meu sonho de ser um atleta, de estar de fato em campo, sabemos que é difícil, né, querendo ou não, o futebol é o maior esporte do mundo, ainda mais no Brasil. E, cara, não digo somente pelo futebol, cara, qualquer esporte aí que tá tendo, cara, eu vou lá e tento entender. Cara, o esporte me apaixonou e, cara, quando se trata de estudar um esporte, cara, um esporte nada a ver, pode ser arremesso de garrafa, qualquer coisa, cara, me atrai muito, então é isso que eu tenho em mente mais ou menos ali. E é isso que eu tenho para dizer, né? Vocês aí que têm mais experiência no ramo esportivo podem até dizer mais de como funciona essa parada de você tá dando seus primeiros passos quando se trata de esporte, jornalismo. Daí eu passo a bola para vocês quando do que vocês têm a dizer, o que vocês acham. Respondendo a minha pergunta com uma pergunta para vocês. Cara, eu até sou um pouco mais velho que o Pedro, tô para completar aí 29 anos. E eu sempre amei esporte também, sempre gostei muito de futebol. Sou apaixonado pelo Grêmio, mas diferente de você, diferente do Pedro, gosto mais do esporte em si do que propriamente do clube, né? Mas eu entrei na comunicação, eu sou jornalista formado aí já há 7 anos, um pouco mais, e trabalho na área aqui na nossa cidade, aqui em Toledo, né, em um dos veículos aqui da cidade, mas o que me fez ir para a comunicação, o que me fez ir para o esporte foi o futebol, para o jornalismo, né? Foi o futebol, foi o esporte e me deu oportunidades para trabalhar nisso. Depois conhecer o Pedro, a gente iniciar o canal, produzir conteúdo aqui para a internet. No meu trabalho, eu cubro jornalismo geral, mas tem várias oportunidades também nas coberturas esportivas, então acho que a comunicação, o jornalismo e a internet dão possibilidades para a gente trabalhar também e produzir conteúdo com o que a gente ama, que é o esporte, que é o futebol principalmente, com os nossos clubes também, que a gente já fez muito aqui no HDJ, então, cara, é um caminho muito massa, tem suas dificuldades, óbvio, tem os seus percalços, assim como qualquer outro caminho, mas é muito legal, é muito gratificante, é bom ver quando a gente consegue produzir um conteúdo legal, quando a gente consegue ter uma notícia legal, fazer um vídeo legal, produzir algo legal, é gratificante também ver quando o público gosta, quando o público assiste esse conteúdo, então é um caminho muito massa e acho que o que eu teria para dizer vai em frente porque é foda. Não sou jornalista formado, eu sou de formação sou economista, mas no fundo, para mim, o jornalismo ele sempre foi como se fosse um companheiro, aquela questão que sempre estava do meu lado. Eu não escondi nem que eu fui criado ouvindo muito a Rádio Transamérica. Para mim, foi a minha maior referência de que é fazer comunicação. É aquela rádio mais zoeira, mais brincalhona. Assistir um programa que era da época da Record para Curitiba, que era Christian Toledo, na época que apresentava. Era um atleticano, um coxa branca e um paranista. Só alopragem aposta entre eles. Tipo, quem ganhasse o clássico, o outro ia vir com a camisa do time. Cara, esse nível de alopragem, raspava o cabelo. O que a geração posterior viu no Fox Sports Rádio, talvez, era o que já era feito localmente para Curitiba. Então, para mim, a comunicação ela sempre teve muito próxima de mim, mas como eu sempre tive interesse por outras áreas, acabou que meio que virou um negócio para mim
acessório durante muito tempo. Tipo, eu me comunicava legal, eu gostava de produzir conteúdo para rede social, mas sempre foi um passatempo, foi um hobby, nunca tinha chegado. Até que 2020 eu falo, vou começar a produzir. Aí eu começo a produzir conteúdo. Tipo assim, ali é o momento onde eu falo, isso aqui pode ser uma forma da minha vida. Isso aqui pode ser algo muito... E eu começo com a ideia de criar conteúdo sobre economia, falar sobre notícias de um jeito mais contraído. Acaba que eu entro no jornalismo geral no mesmo veículo que o Kelvin está, curiosamente num período onde o Kelvin não estava lá, então meio que a gente se desencontrou nesse horizonte temporal praticamente. Eu entro, aí com a questão da pandemia acabo saindo, mas eu sigo na produção de conteúdo esportivo. E dali nasce meu conteúdo esportivo, até na época do próprio jornal ali, que era a ideia. Então, acabou que eu comecei a considerar a possibilidade e se eu trabalhar produzindo conteúdo de esporte? E foi construindo isso, foi montando isso, e eu trabalhando sempre com outras coisas também, para pagar os boletos. Mas aí acaba que eu entro no jornalismo, e hoje eu tô ainda na comunicação, mas de um lado diferente. Hoje eu tô ali sou funcionário público, tô ali no Cine, na Agência do Trabalhador, então eu sou o cara que às vezes rende as informações que o Kelvin publica no jornal, entendeu? Eu tô agora no lado de quem gera a notícia, ao invés de ser o lado da pessoa que escreve a notícia. Então, também é uma linha legal, é uma linha mais quase uma assessoria de imprensa ali, mas também é muito bom, também é muito gratificante quando dá trocentas mil visualizações nos vídeos, nas imagens, também poder criar, fazer coisas diferentes, porque o pessoal fala, agência do trabalhador, pessoal procurando emprego, é um bagulho quadrado, e a ideia foi tipo, não precisa ser quadrado, tem que ter sua seriedade para alguns assuntos, mas não precisa ser sério para tudo. Então, meio que acabei abraçando esse lado um pouco mais zoeiro, mais caótico, e até quem acompanha o HDJ há mais tempo consegue perceber essa diferença. O Kelvin é muito mais centrado, mais calmo, mais ponderado, que faz as análises mais sérias. Eu sou o caótico que faz zoeira. Então, justamente esse balanço entre os dois acaba funcionando, ao ponto que muitas vezes nas entrevistas o Kelvin é o cara que traz uma credibilidade para a entrevista. É aquela entrevista constante, aquela entrevista que você sabe que vai sair boa pauta. Enquanto eu, quando fazia as entrevistas, eu trazia muito mais entrevistas no estilo entretenimento, do tipo, temos que fazer render isso aqui. Nós temos que gerar um motivo para as pessoas assistirem, por mais que seja uma pauta boba, mas a gente precisa extrair algo a mais. Então, cara, é uma área apaixonante, uma área que, sendo bem sincero, se eu tivesse descoberto isso antes, eu não teria feito economia, eu provavelmente teria feito ou publicidade, propaganda ou jornalismo. Mas não é uma coisa descartada para mim. Acho que para mim é uma área que eu sou também suspeito para falar, sou apaixonado por essa área, igual o que ela falou. Tem muitas dificuldades. Nem sempre você vai trabalhar com o que você gosta. Por exemplo, eu não gostava nem um pouco de trabalhar com crime, com coisas policiais, porque, sei lá, eu fico olhando a notícia, eu penso na pessoa ou na família que está sofrendo aquilo ali, então meio que é algo chato de se cobrir. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito massas, ao ponto de que, por causa de um evento, eu e o Kelvin, a gente, pôde fazer uma pergunta numa coletiva que tinha um Cafu, velho. Então, algumas boas oportunidades já. Cara, prefeitos, vice-prefeitos, cara, acho que foi incontáveis vezes que a gente fez entrevista. Pôde fazer perguntas mais pesadas, perguntas mais analíticas. Cara, as possibilidades que o jornalismo te dá são incríveis. Só que é aquela história, você não pode ter medo. Se você tem medo de fazer, tem medo de perguntar, tem medo de criar as coisas, você não avança. Você vai ter que, às vezes, olhar para o cara que você acha que
ele tá muitos degraus acima de você, de hierarquia, de poder falar, amigão, dá entrevista para nós. Amigão, responde essa pergunta aí para nós. É isso. Fazer uma pergunta difícil para essa pessoa. Ao mesmo tempo que, às vezes, você vai ter que reexplicar uma coisa que para você parece óbvia para uma pessoa extremamente humilde, que não entendeu. Isso, cara, é meu dia a dia. A gente divulga lá muitos cursos que rolavam na Agência do Trabalhador. Às vezes as pessoas, tipo, mas meu filho, esse curso está disponível para mim? Aí às vezes eu tenho que falar, não, senhora, tá, esse curso aqui é para tal idade e precisa ter X de estudo. Ah, então eu consigo fazer. Vou me inscrever. É isso, cara. É a comunicação mais... não de uma forma pejorativa, mas é a linha do chão. Ao ponto de que a comunicação que eu faço, às vezes, é da pessoa que vai vir no dia seguinte vir falar comigo. Né? Então tem muito essa proximidade, então é uma área que é como você, é apaixonante você ver. Eu comecei a falar do assunto, acho que eu tô aos 4, 5 minutos falando, mas é como diz um... Tem muita coisa para falar, na real. Pois é como diz um jornalista que a gente conheceu, falecido, o J. Ferreira, ele brincava, menino, cuida que microfone vicia, e depois que vicia, não desvicia nunca mais. Tô me sentindo numa palestra aqui, É só vivência das coisas, cara. Mas é muito disso. Eu lembro também das suas produções da página ali do Notícias. Cara, teve alguma notícia ou alguma resenha muito aleatória de nível assim, cara, você pensou, cara, eu nunca imaginei que eu estaria resenhando nesse nível com esse tipo de pessoa. Qual foi a mais inusitada para você ali no Notícias? Porque, para mim, pro Kelvin, eu acho que Cafu não vai superar. A gente do dado fazer entrevista e uma coletiva no Cafu. Teve algumas, né? Porque o Kelvin tem bastante por causa do. Teve o Zico no ano seguinte, o Pedro já não tava. Teve 2 oportunidades com o Sérgio Moro também. Algumas legais. Cara, e ali na página, mano, o que você teve de... Eu senti que essa pergunta ia vir pra deixar aquele clima tranquilo, cara. Então, assim, cara, eu acho que uma resenha boa, cara, tem duas que, cara, eu soltei um post que é de informativo, né? Clássico, assim, era sobre o lateral direito. Inclusive, se ele estiver vendo aqui, um abraço pra ele. O lateral direito Cleiton do Atlético, não sei se você lembra, um Cleiton com K, o atleta jogou aqui no Atlético, né? Passou por Santa Cruz, se não me engano, não, Santa Cruz, acho, ele tava indo pro Tombense, né? Ele tava no Atlético, ele foi campeão da Sul-Americana, mas ele era dos aspirantes, né? Daí ele tava indo pro Tombense. Daí eu soltei o post, né? Lateral, não fica no Atlético, está a caminho do Tombense. Só que o Notícia da Baixada é o Gabriel Manizo, que dá as opiniões, o Gabriel Manizo, às vezes chato, né? Que às vezes perde um pouco a linha. Então, cara, eu fui soltar aquele post, daí eu coloquei a pergunta no final do post. Não vai fazer falta, né? Só pra terminar o post, né? Só que, cara, eu não sei o que deu na minha cabeça, né? Eu fui lá e decidi marcar ele no post. O lateral que eu falei, não vai fazer falta, né? Meteu o louco. E, cara, não sei o que deu na minha cabeça, eu decidi marcar, né? Eu marquei, não sei porquê. Daí, cara, jogador de futebol é uma raça que, cara, não deixa barato, que não gosta de ser xingado, assim, né? Eu nem xinguei, né? Eu só falei uma realidade ali do torcedor do Atlético. Daí eu fui lá e marquei ele, daí, cara, ele até chegou no direct, né? Quando você marca, daí fui ver lá só a imagem, o usuário do Instagram, só aquele clássico bloco. Eu até achei que ele foi gente boa, achei que ele ia dar uma xingadinha, falar que ele jogou aonde, mas só veio o bloco, cara, daí que eu me lembrei, nossa, eu marquei ele, né, cara, e ainda meti a corneta nele, mas pelo menos eu tive a certeza que ele viu, né, então tá aí, eu não queria falar diretamente para ele, mas acho que ele entendeu o recado, né, e hoje em dia nunca mais ouvi falar, então tá aí uma resenha que não era bem para acontecer, mas acabou acontecendo. Cara, uma resenha negativa desse quesito, velho. Eu tenho uma que
Eu nunca, apesar de terem alguns jogadores que teriam todos os motivos para me xingar, de tanto que eu sou corneta deles, nunca eu fui xingado por jogador ou cobrado por jogador. E nem por técnico, eu fui cobrado pela irmã de um ex-técnico do Atlético. Que é isso? Que é isso? Antônio Oliveira, a irmã do Antônio Oliveira. E Ah, detalhe, ela não entendeu o meu post. Eu não estava criticando ele. oxi. Você lembra quando o Atlético cai pro Cascavel no Paranaense? Que o Antônio Oliveira é o Nossa, técnico? péssimo, péssimo. Aí Péssimo recordar. sim, você lembra, tipo, acho que foi o Furlan ou a Monique Vilela que soltou assim, reunião no vestiário com direção, com todo mundo e com Ah, o Antônio Oliveira e que deve selar a demissão dele. Aí eu lembro dessa conversa, lembro. aí ele, tipo assim, já tava meio que contado que ele seria demitido. E eu, puto da cara nos stories, falei, primeira coisa, estão falando de mandar o Antônio Oliveira embora, antes dele tem uns 10, no mínimo. É um elenco fraco, blá blá blá, desci a lenha no elenco. Aí eu só recebi notificação, que é tipo de pessoa que não te segue, né? Falei, eita porra, é algum jogador, certeza. Na hora que eu vou ver, a irmã do Antônio Oliveira, tipo, nitidamente ela não entendeu o que eu disse. Ela, mas não dá pra te entender, não dá pra te entender, sou brasileiro. Tipo, tá bom. Mas foi o rolê mais Português reclamando aleatório. daquele. O Tuga reclamando daquele jeito que gosta. Cara, e eu percebi que ela foi em todas as páginas. Cara, ela respondeu comentário na Threads, respondeu comentário no Irônicos, no Atlético Mil Grau. Cara, tudo quanto é página que postava sobre Antônio Oliveira, ou ela, ou o pai do Antônio Oliveira, que também é técnico, comentava tudo. Então foi, acho que disparado, o rolê aleatório de treta. Coisa. Além das eventuais zoeiras de coxa branca, de falarem, quando eu elogio algum time de São Paulo, Rio, Minas, dizerem que eu sou torcedor do time, então isso aí já é de bar, Cara, mesmo. cara, assim, familiar de jogador também é daquele jeito, né? Você, aqui no próprio Atlético, dá pra lembrar da esposa do Zapelli xingando o torcedor no Twitter, cara. Só de familiar de jogador tem umas forte aqui no Atlético. A esposa do Nicão, que tá indo para um lugar melhor. Essa foi a história. Cara, e detalhe, a galera levou pro coração, velho. Quando o Nicão voltou, falou assim: o lugar melhor era aqui mesmo. Os caras postando. Os caras são Mudou de rancorosos. ideia, mudou o lugar. Cara, não tem nem o que dizer. O mundo dá Cara, voltas. mas e, cara, nessa questão aí da resenha, cara, tem uma boa que, cara, foi uma surpresa, porque assim, o atleta teve um jogo, né, que o Luciano Arriagada, o chileno, né, que não vai deixar muitas saudades, tinha chegado no Atlético, né? Então, assim, o primeiro jogo dele foi um Atlético e Azures, se eu não me engano, pelo Paranaense. O jogo foi 5-0, foi uma massa, se eu não me engano. O time amassou, nesse Paranaense foi campeão invicto, foi bem tranquilo. Só que daí na estreia, o malandro me faz um gol, um gol de letra, assim, cara, um gol de letra. E, cara, você tá falando muito de familiar de jogador e tal, cara, tem a ver. Porque, assim, cara, ele tinha marcado um gol. Daí, no Notícias da Baixada, nessa época de 2023, se eu não me engano, eu tava postando sempre o gol do jogador. Eu postava um post ali com a imagem do jogador, noticiando o gol e tal. Daí ele foi lá e fez o gol na estreia, né, cara? Eu fui lá, eu soltei gol, Luciano e tal, beleza, soltei o post. Daí eu larguei meu celular, fiquei vendo o jogo até acabar, né? Fui vendo o jogo, não sei o que e tal, beleza, acabou o jogo, fui no banheiro e tal. Dei um tempinho até eu postar ali o fim de jogo, abri o Instagram novamente. Cara, quando eu abro o Instagram, só que quando você só vê as curtidinhas ali, sei lá, 200. Cara, eu pensei, aconteceu alguma coisa na minha página. 200 curtindo alguma coisa. Cara, eu tomei um susto. Daí eu vou ver, cara, eu não sei se era um irmão do RH, cara, algum familiar dele, que, cara, tinha tanta página para noticiar o gol dele. Ele vai lá e pegou o meu post e postou lá. Gol dele e marcou a regada.
Daí vai lá, pô, tipo assim, minhas curtidas estavam tipo em 10 ali no gol, nos outros gols tava 10, tava 12, 8, por aí, tava uma média dessa. Cara, bateu, sei lá, 500 curtidas, porque esse irmão postou o gol e o Arriagada repostou, e cara, eu nem tinha intenção e assim, do nada, um golzinho ali estourou minha página e eu ganhei alguns seguidores chilenos que não devem acompanhar mais, porque o Atlético não tem mais chilenos, mas houve uma pequena invasão chilena que eu não esperava. Então, um rolê aleatório, Ronaldinho Gaúcho daquele jeito, cara. Essa foi boa. Se fosse colombiano, tinha ficado aqui, ó. Tacou. Tinha o Raiden Palacios, agora tem o Viveiros, o Mendonça. Chileno não estamos não disponível no Cara, momento. erramos o país. Foi a invasão chilena, era para ser a colombiana. Erramos o alvo. E o Arriagada foi bem só na estreia também. A Depois RH não disso. deixou saudade, não. Inclusive lá no Chile é tratado como uma eterna promessa lá dos caras, tá rodando, tava no Audax, agora tá no Huachipato, cara, tá rodando pelo Chile ali. O Grêmio também tem um Engraçado, desses, tem o teu Aravena, que é uma eterna promessa chilena, que não eu, contribui com muita coisa. eu inclusive noticiei o interesse que o Atlético teve nele, mas acabou não trazendo, daí foi pro Grêmio, mas quando o Atlético estava interessado, eu gostava, cara. Eu queria ver ele aqui, mas não aconteceu, né? Eram os 3 chilenos que o Atlético negociou um tempão. Kusevich, Aravena e Arriagada. Acabou que só o Arriagada que veio. Cara, o Fomos Aravena não é um super bagre, mas não contribui muito. E dos três fomos no mais judiados. Exato. O mais rato. Mas, mano, você falou sobre jogadores que a gente zoou dos Bagre. E agora vamos inverter. Qual é o teu maior ídolo no Furacão, cara? Aquele cara que você conhece ou que você viu jogar, que você fala, pô, esse aí é meu ídolo, esse aí foi bom assistir esse cara. Porque coisa ruim a gente já viu bastante. Então, precisamos puxar os bons agora. O festival do Bagre é grande, mas vamos falar da coisa boa. Cara, eu posso dizer que sou bem sortudo e que, cara, comecei a torcer o Atlético de 2014 pra cá, depois ali da Copa do Brasil, cara. Daí pegamos uma fase boa do Atlético, né, cara? De títulos, uma crescente aí do clube, cara. É claro, vai ter muitos ídolos aí que passaram pelo Atlético, mas eu não vou poder comentar que eu de fato não vi, respeito muito a história, vi alguns vídeos e acompanhei, cara, mas dos que eu vi jogar assim, cara, pra mim, cara, tem muita gente que eu gosto muito, mas que no patamar de ídolo, de maior ídolo é muito forte. Cara, tem os dois que eu mais considero que, cara, eu fico triste porque passaram, mas são os dois que eu mais vejo como caras que definem o Atlético, que é o Nicão e o Thiago Heleno. Para mim, eles são os maiores. Cara, eu tendo a considerar o maior o Thiago Heleno. Para mim, o Thiago Heleno é o 0-1 que eu acompanhei. O Nicão muito pelo o que aconteceu nesse final de ano, assim, e tal, mas, cara, o Thiago Heleno é definição de Atlético, passou por toda essa fase vencedora, é um cara que muita gente meteu essa de paneleiro, de não sei o quê, mas, cara, eu não boto muita fé nessa história de panela, assim, então, cara, acho que ele, independente da situação, tentou defender o Atlético, estava lá até o último jogo, depois comentou sobre o que aconteceu nesse centenário e tal. E assim, cara, um jogador que teve coragem de depois vir dar cara a tapa, de vir falar com a organizada. E não é só sobre vir jogar e pronto, depois voltar para casa. Não, é um cara que defendeu o Atlético de todas as formas, que foi identificado com a torcida. Então, cara, acho que do comprometimento que ele teve, a postura de capitão, a postura que ele teve pelo Atlético, me faz ser o 0-1. Mas tem alguns que, claro, que eu gosto mais de ver jogar. Podemos dizer que pô, o Bruno Guimarães foi um cara que fez eu me apaixonar muito pelo Atlético, naquele mágico 2019-2018. Cara, o Santos é um que eu aprecio muito até hoje, cara, por ele ter voltado, por tudo que ele fez, porque é um cara que nas noites de Copa tinha Santos. É um cara que, cara, era muito legal ver, um cara que parecia que crescia no jogo decisivo, e é um cara muito humilde, um cara muito legal. Então, assim, são ídolos que nessa fase boa
2019, 2018 ali, 21, cara, marcaram muito, mas pra mim, o maior que eu vi, o que mais representa é Thiago Heleno na veia. É ele, o general. Cara, é uma pergunta até que nem estava na pauta que a gente programou antes, mas vendo você com a camisa antiga do Atlético, com um escudo antigo também, né? Já faz aqui uns 7, 8 anos que mudou o escudo, mudou o uniforme. 7 anos. Acho que é por aí, né? 6, 7 anos. É, 2019. É, 6 anos. O que você acha da mudança? Já acostumou com o novo escudo, com o novo uniforme? Gosta mais do antigo? Gosta mais do uniforme antigo? O que você pensou sobre essa remodelação? Cara, apesar de eu ser um torcedor da nova geração, bem dizer, cara, eu gosto mais do escudo antigo, cara. Eu acho que ele é muito mais, identifica muito mais o Atlético. Eu gosto essas linhas assim que a camisa tem, desse jeito assim. Cara, eu entendo a intenção da remodelagem, de algo mais simples, mas, cara, às vezes eu acho que não tem que definir só sobre marca, sobre ser uma marca, sobre simplificação. Diz muito sobre a diretoria de fato, né? De como é Mário Celso Petralli essa gestão dele. Mas, cara, eu acho que isso daqui é muito mais atlético, é muito mais sobre o escudo que você defende no futebol, não só sobre marca. E, cara, eu acho que essa estética de Atlético é muito mais bonita ali. A camisa de 2018, sou apaixonado por aquela camisa. Inclusive, essa daqui é de 2003, pô, foi um achadaço, eu gostei muito dessa camisa. Aquela de 2005, as que tinha um escudo no meio do Atlético ali, era muito massa, assim. Então, cara, eu sou mais do escudo antigo, os uniformes também. Então, cara, poucos uniformes atuais eu acho melhor do que os antigos, assim, na estética atlética, eu digo. Porque aquelas linhas, assim, de lado, essa parada dos quatro ventos não me ganha muito. Então, acho que o antigo era melhor, era mais legal, essa estética, eu digo. Essa, essa aí é uma questão que eu acho que se você perguntar para a maioria da torcida, independente da idade, vai falar o escudo antigo era mais bonito. Eu acho que essa aí é Eu uma. não sou atleticano, só simpatizo com o clube também. Gosto mais do uniforme antigo e do escudo antigo. Cara, eu vou falar para você, o meu favorito pro Atlético quando usava era quando eles deixavam só as letras, o desenho do cap de dentro do escudo em branco e botava tipo no uniforme todo vermelho, todo preto, que o Atlético usou muito na década de 80 e 90, cara. É lindo. Eu acho que para mim a Retrosão, melhor retrosão. definição de uniforme de camiseta. Adorava Ah, mas aquele monograma, cara, né, que as letras. e, co- e quando se trata de camisa de futebol assim, as retrôs são bonitas demais, cara. Eu tenho uma retrô assim que, cara, é maneiro a estética, assim, algo que é maneiro demais. Mas do escudo eu sou da teoria assim, que também prefiro o antigo. Mas eu já me acostumei com o escudo novo. Acho que a questão das camisetas da listra diagonal, para mim, é ok. É que o problema, às vezes, é que a camisa é feia mesmo. Então, aí não tem listra diagonal, vertical, pode botar em É, círculo que vai dar jeito. é que assim, eu acho que eu também me acostumei. No começo foi meio estranho, assim, camisa meio crua, assim, mas, cara, me acostumei, não é algo que me incomoda hoje em dia. Até porque eu acho que essa camisa desse ano até que ficou boa, o degradê ali que fizeram. Pô, eu Sim. curti, não ficou tão cruzão, tipo, como tava antes, tava meio, sei lá, tava faltando algo. Essa daí, com esse degradêzinho ali, a branca também, acho que ficou maneiro, cara, porque deixaram alguma, como posso dizer, uma estética ali melhor. Então, assim, hoje em dia não é algo que incomoda tanto, se dá pra dizer. O problema foi só aquela dourada que ficou feia pra boné e aquela azul do Uruguai. Gente, É, tá bom. Ganhou o título no centenário, mas azul é cor do Paraná Clube, velho. eu sou Não, suspeito pra falar eu sou suspeito para falar da Azul porque eu tenho ela, mas Eu achei segue o jogo. massa. eu não gosto. Tem um pouco naquela camisa.
eu achei legal pela homenagem ao título de 21 ali. Cara, eu comprei Ah, mais por ser diferenciado mesmo, mas eu dificilmente uso essa daí, mas foi mais pelo hype ali da época que eu me empolguei um pouco, mas hoje em dia tenho, mas também não acho uma que se destacou tanto assim, então. mas em recorde de camiseta feia, a Ronald McDonald's é disparada a pior da história. É impressionante, né, cara? Quando o Atlético inventa de homenagear país, é uma Sai desgraça. alguma atrocidade. Foi fazer do Uruguai, tragédia. Foi fazer essa daí da Espanha, meu amigo. Camiseta mais feia da história da humanidade. Que essa aí, pior que a gente brinca, a gente fala que a história do falar que o Atlético parece a Coreia do Norte, né? Que é tudo gerido ali pelo Petralha, as informações não vazam, a gente não sabe muito o que acontece lá de fora. Mas essa bomba aí, essa camiseta horrorosa, é culpa 100% da Umbro, que criou esse rolê. É, Então, aí a Umbro quebrou um pouco as pernas aí. toda Umbro não dá pra escapar. Você acerta, pô, a camiseta do. Aquelas camisetas do Outubro Rosa que faz volte meio pro Grêmio. Acho que todos os times da Umbro têm a camisa rosa. Até aí tudo bem, sempre são camisas muito bonitas. Mas aquela do Ronald McDonald's, aquela da Espanha parecia que era do McDonald's. Meu, É, aquela lá é vacilação demais. mas Não tem, assim, o que eu não tem como fiquei, achar aquela porcaria bonita. o que eu fiquei com uma dor de cotovelo, cara, é que no centenário, cara, eu tava vendo as camisas do ano. Não sei se foi, não sei, acho que foi sim. Teve uma camisa do Juventus da Moca, cara, pro centenário deles, cara, que era o roxo, né, deles assim, e o bordado em dourado ali, cara. No ano do centenário dos caras fizeram uma camisa absurda, acho que uma das melhores que já tiveram. Coisa Sim, linda. Daí chega o nosso Atlético e faz uma camisa esquecível, cara, esquecível. cara. Se eles tivessem feito igual o Criciúma fez, que é aquela toda preta, até com o escudo meio em alto relevo, cara, teria ficado linda. Toda vermelha, com um escudo em alto relevo, toda preta, basicão, tinha dado bom. Mas os cara derrubaram demais. Mas, Pior que eu gosto dessas camisas escrotas, assim. cara, É camiseta escrota, tudo diferenciado. bem. Para ser a terceira, tudo bem, mas o clube errado na primeira aí é covardia. Não dá. É aquilo, né? Às vezes a camisa feia ali você pega pra uma terceira camisa ali e nunca usa e pronto ali, né? É tentar só esquecer mesmo. Mas os caras vão longe. Mas, mano, a gente brincou muito, até você tá com a camisa de 2003, mas puxando aí, qual é a sua primeira memória com o Atlético, já que foi o Atlético que te fez é, virar um torcedor de futebol? Qual é a tua primeira memória com o Furacão e do que você lembra tipo, de criança ali? Qual foi a primeira coisa que você fala, Atlético, associa com tal coisa? Cara, boa pergunta, cara, porque, cara, eu já falei, a minha primeira com futebol foi a Copa de 14, depois as Olimpíadas do Rio, eu lembro bem, né? Porque é aquela coisa, né? Copa do Mundo, reúne família. Na Copa de 14, confesso que eu não entendia muito bem de futebol e, cara, só via ali só por ver, daí eu ia ver, já tava jogando bola na rua, então. Mas a família reunia, via todas essas paradas. Eu lembro do 7-1, lembro. Da família, nossa senhora, nem queria mais ver o jogo, mas eu era criança, fui pra rua lá, fui brincar, fazer alguma coisa e nem liguei tanto. Mas, cara, quando se trata de Atlético, cara, meu avô acompanhava muito, né? Desde ele é geração rádio, né, cara? Acompanhava no rádio mesmo, acompanhou ali o título de 2001, inclusive. Meu pai não é tão chegado no futebol, mas puxei muito do meu avô, dos meus primos também. Cara, eu de memória assim, cara, eu acho que acredito que seja de 2016, se eu não me engano. Acho que foi 2016, aquele título do Atlético do Paranaense, que foi no Couto Pereira. Eu lembro do 2-0 que o Atlético foi. Acho que foi 2-0. O Atlético já tinha, se eu não me engano, já tinha vencido na Baixada o jogo de ida da final do Paranaense. O jogo de volta, o Atlético vence de volta, se eu não me engano, teve gol do Walter. Pô, foi aquele 2-0 lá que o Atlético foi campeão paranaense. Eu lembro que passou na RPC, passou na Globo. Meu avô tava acompanhando. Eu acompanhei também, pô, eu tinha uma camisa do Atlético pequena e tal,
Eu não tenho mais hoje, infelizmente, mas eu tenho a de 18, que nem serve mais em mim, mas é pequenininha, que eu guardei de recordação, porque eu falei, pô, eu curto muito aquela camisa de 18, eu tenho guardado até hoje, mas eu lembro dessa final de Paranaense, desse 2-0, dele ver ali na Globo, daquele jeito, o Atlético ser campeão paranaense no estádio do Coritiba, desde pequeno, cara, às vezes saía no tapa por causa do coxa ali, do Atlético, daquele jeito. Daí eu lembro bem desse jogo e daí que eu desenvolvi minha paixão pelo Atlético, de não gostar da parte verde e tal, e assim foi, cara. Daí teve a campanha de 18 que eu lembro desde os primeiros jogos, assim, acho que foi a primeira vez que eu acompanhei tudo de fato, do começo até o fim, e assim foi, cara, mas acho que foi nesse jogo de final de Paranaense que eu, de fato, comecei a conhecer mais do Atlético, assim, além do futebol, da Copa do Mundo, dos grandes eventos, né, o que reúnem mais, né, quando se trata de futebol, quem não é tão chegado do esporte. Sim. Essa aí eu vou até abrir a pergunta. Vitor, qual a sua primeira memória com o Grêmio? Cara, é difícil porque eu já sou mais velho, né? Já acompanho há muito tempo. Mas acho que de memória, assim, de assistir, de lembrar um pouco mais, é Copa do Brasil de 2001. O título da Copa do Brasil de 2001, que o Grêmio vence. O Corinthians empata o primeiro jogo da decisão no Olímpico, 2-2. O Corinthians chega a abrir 2-0, o Grêmio empata no segundo tempo com 2 gols do Luiz Mário. E o Corinthians vinha como favorito no jogo de volta. O Grêmio vence no Morumbi lotado por 3-1. O Zinho joga muito naquele jogo, faz um golaço. O Grêmio abre 2-0, depois o Corinthians desconta, tá numa pressão forte ali, e no final o Marcelinho Paraíba, mas que é muito gaúcho, também faz o terceiro gol, ele sai com a comemoração assim, acabou. Acho que ele é a primeira grande lembrança. Eu não lembro assim de toda aquela campanha, até porque na época eu tinha 4 para 5 anos, ali 5 para 6 anos, mas eu lembro razoavelmente daquela final, por ser um título importante, e depois o Grêmio fica muito tempo sem ganhar títulos importantes, também volta a ganhar em 2016, mas a primeira lembrança e boa lembrança é de 2001 da Copa do Brasil ali. Cara, 2001, queria ter vivido essa época, 2001, me gusta. Atlético campeão brasileiro, né, inclusive. Pior que a minha primeira memória não é de vitória, cara, é de derrota. Libertadores 2005. Cara, porque meu pai é São Paulino, né? Então eu lembro muito de ouvir todo o fuzuê, o pessoal falando que é Libertadores, a história da gente não jogar na Arena da Baixada, então todo o fuzuê em Curitiba por causa disso. Aí, jogo da ida com empate e a volta 4-0. Então eu tenho essa memória muito tipo, de ouvir do que era. E de ver, é uma memória engraçada, que é do Atlético, aquele Atlético e Vasco, que o Atlético ganha de 7-2, que no pós-jogo, na hora que o Renato era técnico do Vasco, na hora que ele tá saindo para ir para os vestiários, ele solta a frase: até uma mulher grávida marcaria gol na gente. Renato sempre com as boas frases dele. Cara, e de assistir jogo eu lembro muito daquele Atlético campeão ali, aquele período principalmente 2007, 2008 ali, que o Atlético era o Atlético do Rafael Moura, He-Man era o nosso centroavante, brocando o gol, aí que o Coxa deu um paranaense que o Petralha não deixa eles levantar a taça dentro da Baixada. Eu lembro muito desse... Rafael Moura no Atlético, eu lembro daquele campeonato que não tinha final, que era um octogonal final, que o primeiro colocado jogava todas em casa, o segundo colocado jogava todas fora. Cara, que regulamento de campeonato carioca. Cara, o Superman. Eu lembro muito, eu ainda morava em Curitiba, mas, cara, eu lembro de todo mundo que era do interior furioso com esse regulamento. E a gente, se eu não me engano, eu não lembro se o Atlético é o primeiro ou é o segundo agora não vou me lembrar. Foi 2 anos esse regulamento.
Foi. Mas eu lembro que o Atlético, eu lembro se o Atlético era o primeiro colocado e jogou todas em casa, ou ele era o segundo colocado e jogou quase todas em casa, menos o Atletiba. Não lembro ao certo. Mas, cara. Eu lembro que o He-Man marcou muito gol em um desses campeonatos. O He-Man, cara. Foi marcou muito gols contra os Cianortes da vida, né? Contra os Iratis. Ah, e o pior, né? E o Mano ainda tá bem. Ele só viu um rebaixamento. E eu que vi 2. Nossa, 2011 deve. Cara, pra mim, 2011 foi 3 vezes mais dolorido do que o último. 3 vezes mais. Por quê? Imagina. A gente chega em 24 rebaixado na última rodada, na minha visão. No jogo de 2011, cara, não tinha como. Tipo assim, cara, o Cruzeiro não vai meter uma sapecada no Galo. Não tem chance. Cruzeiro e 6, tem outra, Galo. Né? E tem outra. Hoje em dia, os nossos rivais são um time de Série B. Naquela época, o Coritiba ainda estava na Série A, tá? Se eu não me engano, estava tentando Libertadores. Foi vice da Copa do Brasil. Sim. Foi vice de novo em 2012. Tava e era muito bom aquele time do Coritiba em 2011, 2012. E eu lembro de 2007, cara, de ver eles sendo rebaixados e dar risada que eles quebraram o estádio, cara. Eu lembro disso. Exatamente. Daí, se eu não me engano, em 2011 estavam tentando pegar a Libertadores, mas daí como nós vencemos na última rodada, evitamos dos caras pegar a Libertadores, mas de qualquer jeito, nós estamos na Série B, então tragédia mesmo. Mas o que lavou a alma do torcedor atleticano foi a Chapecoense anos depois, né? E lá vem a Chape. Não, que salvou o atleticano da Chapecoense, foi mais uma cacetada de rebaixamento aí. Lavou nossa alma. Dá pra fazer um top 10 quase. Verdade, dá pra fazer o top 10 momentos que a gente deu risada na cara do Coxa. Não, dá pra fazer quase um top 10 de rebaixamento, porque foram o quê? 6, 7 já? Deles 7. Foram. Acho que é 7. 6, 7. Já. 2 é 4, já são 10. Não demora muito, dá pra fazer um top 10. Só do Coxa. Se for o Paraná Clube, vai pra 35. 35, 40. Daí virou bagunça. Daí, pô, tá chamando o time de suburbana daí? Daí virou bagunça. Daí chama o Capão Raso, chama o Trieste aí, pô. Combate Barreirinha. Aí virou bagunça. E de momentos bons, cara, pra você, aí é a dúvida, pra você, é mais importante 18 ou 19? Qual foi o momento mais importante pra você, cara? Cara, essa pergunta me dá muitas dúvidas, mas hoje em dia, cara, eu sinto de 18 foi um lavar alma, sinceramente, porque o Atlético que desde 2001 tinha um título de maior relevância, né? E aquela Sul-Americana, cara, foi uma campanha muito maneira de se acompanhar. Você pega aquele time do Thiago Nunes que veio dos aspirantes, daquele Paranaense que sai em cima do Curitiba. Era um time que, cara, tinha jogadores que ganharam o coração do torcedor, que começaram suas jornadas, podemos dizer, como ídolos também, como o Thiago Heleno, como o Pablo, o Municão, o Santos, toda essa galera, essa leva. Teve alguns que já saíram, mas tiveram boas passagens, como o Bruno Guimarães, como o Rony, como o Léo Pereira. Era um time muito legal, cara, e é um time que dava gosto de ver do torcedor do Atlético. No Brasileiro teve uma campanha perdão, medíocre não vou dizer medíocre porque medíocre é ruim, mas de um sétimo, sexto colocado ali, mas, cara, fazia bons jogos, mas a Sul-Americana era um diferencial ali, que podemos dizer que veio algumas grandes noites de Copa ali daquele time, passando dos times de Caracas, de Peñarol, daí chegou os confrontos contra os brasileiros, que foi muito legal de ver, contra a Bahia, aquelas penalidades até o final, o Santos defendendo, aquele jogo do Fluminense no Rio, vencendo lá no Maracanã, matando o jogo. Daí teve aquela final que é alucinante, para mim é a maior final de Atlético, a maior final aquela contra o Júnior Barranquilla. A tensão que foi, porque, cara, você pega na Baixada um recorde de público, cara, aquele pênalti, segundo tempo da prorrogação, passava um filme na cabeça do torcedor do Atlético.
numa final internacional de perder o jogo na Baixada, que não poderia acontecer. Ele vai lá e erra aquele pênalti numa loucura, igual na Colômbia. Cara, aquela final é de outro mundo. Aí chega as penalidades, cara, uma tensão absurda. Dizem que foi um dos maiores silêncios na Baixada naquele dia, no pênalti do Barreiro. Então, assim, cara, essa final é algo que uma loucura, assim, cara, o Atlético precisava ser campeão, voltar a erguer taça, um título internacional, um novo título do Atlético. Claro, tem a campanha de 19, que é muito épica também, que tem 2-0, tem de buscar virada, tem aquela parada da Copa dos Gaúchos, do Grêmio e do Inter, toda a parada com a mídia. Acho que foi ali que o Atlético se botou como esse clube de fora do eixo para tentar bater de frente com os 12 maiores do Brasil, bem dizer assim. Ali que nasceu em 19, mas acho que em 18 que fez o Atlético entrar na briga de começar a buscar algo maior foi em 18, foi com aquele título da Sul-Americana, porque se não tivesse 18, não tem 19. Então, assim, eu acho que em questão de para a importância do clube, aquele jogo, a Sula de 18 foi mais importante, mas a de 19 talvez foi maior pela toda a história que foi. Mas eu fico com o título de 18. É, eu tenho a mesma impressão. Acho que 18 foi lavar a alma. Foi aquele momento que a gente lavou a alma, que a gente conquista um título internacional, inclusive. Parecia como se fosse uma redenção de 2005. 2005 é uma final que a gente não joga dentro de casa. Aí a gente vai lá e joga em 18 em casa, o jogo decisivo. Era aquela oportunidade de falar: somos campeões na América. Então acho que foi lavadão. E 2019, cara, é um filme. Aquilo ali dá um filme. Copa dos Gaúchos, o Pedro Ernesto falando do Grenal da final da Copa do Brasil. Depois, assim, eu não respeito esse título do Atlético. Então, a torcida do Bahia, que até hoje nos odeia por causa daquele jogo. Só porque eles não vê o óbvio que realmente o juiz estava certo. Então, cara, toda a aura daquele jogo, eu lembro muito claro da narração do Vilani no jogo contra o Grêmio. Ele fala assim: isso aqui vai virar um pandemônio. Aí quando o Nicão marca o gol. Então, acho que concordo, essa aí é verdade. Parece que foi o primeiro foi acho que lavar a alma, o segundo foi a consolidação. E o terceiro título dessa série, né, que foi a segunda sua, cara, pra ser bem sincero, eu acreditava no título desde o começo. Quando o Atlético começa a jogar, aquele jeito meio copeiro, meio atrapalhado, eu falei, cara, aposta quanto que ele vai ser campeão dessa porra? Eu tinha desde cara, o princípio. Foi uma campanha engraçada, para bem dizer, né? Porque acontece várias coisas, assim, tem a parada do Santos nas Olimpíadas, aí vem o Bento, daí tem aquela. A gente perde para a LDU, daí a gente busca aquela virada maluca, daí o Antônio sai na parada do Paranaense, ao meio da pandemia, sem torcida, daí o time vence o Penharol, nosso freguês, então, assim, é uma campanha bem legal, assim. Claro, não se compara ao que foi em 18 e 19, até pela questão da torcida, da emoção que foi, mas, cara, é um título que a gente volta ao round ali. Vencemos um título, isso é o Atlético, e vamos na Libertadores. E assim vai, entendeu? Porque teve em 20, que foi aquela derrocada daquele ano fora da curva que não deveria ter acontecido, e em 21 a gente consegue retomar com um título importante. Então, assim, acho que conseguimos definir bem sobre a questão desses títulos aí que a gente acompanhou. Quase uma sessão de De atleticanices. de boas memórias. Ah, Pois Pedrão, é, depois de tanto tempo sem fazer uma live, tem que daquela comentar, né, cara? Ô, tem falar que de resenhar. Atlético. E, mano, pra Cara, fechar com. Pode falar. a gente estava falando dos títulos, mas e o momento de agora? O que você acha? Você acha que o Atlético sobe? Você acha que vai ser no sufoco? Você acha que o Atlético fica na Série B mais um ano? Como que tá sua expectativa aí para essa reta final de temporada? Cara, dá pra ver que nesse ano vivemos um dos piores momentos da história do Atlético, dá pra dizer, né, cara? Porque, assim, a gente chegou, se a gente for pegar o fundo do poço desse ano, foi
fundo do poço, fundo mesmo, porque assim, não era só pelo futebol jogado, era por tudo que envolvia o Atlético institucionalmente, envolve até hoje. Não dá para negar que é um momento difícil quando se trata de institucionalmente, desde a queda, né? Nós já comentamos muito, sabemos do tudo que essa diretoria fez para esse clube estar nesse momento de Série B, né, cara? Porque, pô, a gente aspirava a coisas grandes depois de ser vice da Libertadores, a gente, né, sonhava com grandes coisas, a gente tá vivendo esse momento e não foi à toa o que fizeram atitudes que deu para entender muito bem a queda. Quem fala que não sabe como o Atlético caiu não acompanhou o ano 2024, né? Então, assim, é super entendível o que fizeram para esse clube acabar caindo, não é nenhum mistério. Mas, assim, cara, para esse ano, no momento que estamos, de G4 até o momento, inclusive tá rolando, no momento da nossa gravação, né? Um Novo Horizonte no Chapecoense, eu não sei quanto tá esse jogo, né? Até onde eu tava vendo, tava, se eu não me engano, Novo Horizonte. Não, Novo Horizonte Chapecoense não. Te corrigi, é Novo Horizonte do Cuiabá. Tô me confundindo aqui. Chapecoense tá jogando também, só que é contra um outro adversário que seria bom a gente secar a Chape, né? Porque, inclusive, se o vencer o Novo Horizontino e vencer a Chape, pode acabar caindo para sexto. Então, assim, O Novo é um momento Horizontino já engraçado. venceu, já terminou 1-0. Já venceu. Então, estamos fora do G4 nesse momento. O Atlético ainda não jogou contra o Remo aqui onde nós estamos gravando. Então, assim, é um momento engraçado, porque o Atlético tem uma derrocada bizarra na Série B, chega a ficar em 13º, pensando em não cair para C. O Atlético embala 7 vitórias, não, 7 ou 8, não lembro. 7 ou 8, por aí. O Atlético faz essa sequência de vitórias e, cara, ninguém esperava o Atlético volta pro G4. Todo mundo, pô, quem tinha esperança pensaria, não, o Atlético vai ganhar um pouco e tal, mas vai demorar para voltar esse G4 ainda. Mas o Atlético faz uma sequência absurda de jogos, consegue voltar e nesse momento o Atlético sai de volta. Mas o Atlético, eu sinto nesse jogo contra o Atlético Goianiense que o time acabou relaxando com o fato de estar uma rodada garantida no G4. O time fez um jogo abaixo, perdeu. Claro que o time ia perder, daí era inegável. Mas, cara, o que não pode acontecer é perder de novo. Claro, a gente ia perder uma hora, talvez a gente tenha até perdido no momento certo, um momento que a gente não poderia sair do G4. Beleza. Mas agora a gente tem que recuperar. Não vai dar pra se apoiar naquela rodada lá que perdemos e aí vai ficar nisso. Não dá. É um momento que o Atlético não pode perder mais. Não pode. Muitos times passaram por oscilação na Série B. A gente pode falar Criciúma, que perdeu para Paysandu e perdeu para Volta Redonda, se não me engano, perdeu para Amazonas, corrigindo, Amazonas, perdeu para 2 times, o Lanterna e o Vice-Lanterna. As oscilações vão existir, é natural. Mas o Atlético está num ponto que não pode ter mais. O Atlético já oscilou muito nesse campeonato, perdeu muito ponto besta. O Atlético não pode perder mais. E eu sinto que, cara, 2 derrotas seguidas, um empate na Baixada, vai complicar as coisas, vai ser difícil de voltar aos trilhos. Então, assim, o Atlético não pode oscilar nesse momento, passa por esse jogo contra o Remo, porque a conta para mim é o seguinte: tem 4 jogos na Baixada. América, Amazonas, Volta Redonda e Avaí. Vence os 4 na Baixada e vence um fora. Para mim, se o Atlético fizer essas 5 vitórias, o Atlético garante o acesso. Para mim, é isso. Então, assim, uma vitória hoje contra o Remo seria importante fora de casa. Claro, ainda tem o Coritiba no Atletiba, que vai ser um jogo doído, vai ser uma guerra daquele jeito. Goiás fora, na Serrinha, uma guerra. E contra a Ferroviária em Araraquara, que a gente vai ter que vencer de qualquer forma. Então, assim, uma vitória contra o Remo seria importantíssima. Então, assim, eu acho que o Atlético tem totais condições de subir. O que não pode acontecer é uma sequência de derrotas, ficar tropeçar, isso que não pode acontecer. Então é voltar aos trilhos, porque essa derrota aconteceu e vai ter que ficar ali. Esse jogo passou, é isso. Até a conta, o pessoal está comentando, é muito de as 4 vitórias em casa e um empate. Já chega no 63. Eu falei vitória, né? mas Sim, um empate seria mais para garantir. Sim, mas eu faço a mesma conta, realmente é 4 vitórias em casa, mais uma fora, mais uma ou um empatezinho fora. Dá pra gente garantir esse acesso que eu não imaginei que seria tanto sofrido, mas como eu vi em 2012, eu lembro assim, lá foi sofrido também. Aí é loucura. Loucura total. 2012 é loucura. Nada novo no front. E, mano, agora vamos para um quadro especial.
vamos fazer, já que a gente falou muito sobre futuro, sobre projetos futuros, sobre ideias futuras, a gente vai fazer um exercício então de futurologia, famoso palpites. Vamos jogando as competições e você vai passar o gabarito para nós. Vai falar, tal competição ganha tal competição ganha tal. Vai ser pabuf e queremos ver as suas opiniões. E depois vamos tirar o corte para ver se você vai gabaritar daqui a um tempo. Não, mas mandou a pergunta responder, precisa justificar, como que vai? Pode dar uma justificativa rápida, mas no geral mais responder. Justifica se quiser, mas é mais as perguntas diretas. Vamos lá, senhor Manioso. Primeiro, quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? Palmeiras. E quem leva a Série B? Cara, Série B? Cara, aí... Atlético, próxima. Libertadores. Libertadores, cara, eu sinto que Libertadores vai ficar pro Flamengo. Eu falei que era Palmeiras no Brasileiro, mas acho que no Brasileiro seria Palmeiras, daí na Libertadores acho que o Flamengo nesse mata-mata aí passaria do Racing, daí faria uma grande final, acho que aí vai dar Flamengo na Libertadores. Não vai ficar sentido. Boa. Próxima Champions, quem leva? Champions League, cara, tá no começo, mas eu acho que o PSG vai conquistar o segundo deles, vão fazer um bicampeonato aí. É cedo pra falar, não teve nem mata-mata, mas, cara, nesse momento aí, PSG, conseguiram vencer o Barcelona, time reserva aí, fora de casa. Cara, eu vou seguir nessa linha do PSG. E ano que vem tem Copa do Mundo. Quem você acha que leva? Cara, Copa do Mundo, cara, os Coringa do Ancelotti, Brasil, vambora. Tem justificativa? Não. Pô, se formos considerar ciclo 2002 nós não tinha ganhado, pô. O ciclo do Brasil foi um lixo também, pô. Então eu vou nos jogos ali que tem, o Brasil vai dar um jeito, vai estar num bom momento, e é isso. Copa do Mundo é momento. Brasil, vai ser no momento ali que tiver, naqueles jogos, independente do ciclo. Vai ser Brasil. Agora, duas perguntas bônus de um tempo específico, 10 anos. Daqui a 10 anos, em 2035, o Atlético terá uma Libertadores e o Palmeiras vai ter Mundial? Cara, a primeira opção sim. Já a segunda, daí você quer que eu faça milagre com a minha futurologia. Você quer que eu faça milagre. A primeira dá para tentar. A primeira dá para tentar. Dá para dar um jeitinho maroto. Dá para fazer algum esquema ali, pá, uma libertinha, não sei o quê. Beleza. Já a segunda, meu irmão, não tem como, pô. Você quer que faça o quê? Pô, milagre não aprendi essa parada. Cara, e uma bônus que eu pensei agora, CR7 chega aos 1000 gols? Chega, os 1000 chega, pô, já tá na cola aí, cara, já daqui a pouco bate os 1000zão, pô. Agora eu pensei, quem vai ganhar a bola de ouro primeiro? Mbappé ou Lamine Yamal? Pô, o Lamine vai ganhar, o Lamine vai. Pô, na primeira indicação o cara ficou em segundo, que é isso? O Rafinha, coitado, escantearam o menino pra quinto colocado. Mas é isso. Mano, só te agradecer, também te perguntar como é que estão os projetos da página aí para esse finalzinho de ano e o que você está pensando aí para 2026 e te agradecer por ter aceitado o nosso convite aqui para a resenha. Valeu, Pedrão aí, valeu, Kelvin, pela resenha, sempre bom demais estar falando com vocês aí, quando quiser aí, tamo de volta também. Então, cara, para a página, vamos seguir com essa linha que está tendo de comentar, fazer um pré-jogo, fazer um pós-jogo ali
no básico, daquele jeito que a gente gosta de comentar. E, cara, para ano que vem é tentar conciliar um pouco mais ali questão dos estudos, questão de trabalho também, com a página, que é uma coisa que tem me complicado um pouco, mas é tentar cada vez abranger mais, é claro, é buscar novos áreas também, na parte de jornalismo também, né? Eu já há alguns anos consegui fazer algumas apurações, algumas paradas diferenciadas, e, cara, aos poucos a gente vai tentando trazer aí para a página, né? Questão de melhorar o design também, a gente trouxe uma nova estética ali na questão dos posts, das nossas imagens, então, cara, a gente vai ir tentando crescer ali, mas até o final do ano aí não vai faltar conteúdo, vamos falar muito de Série B, vamos fazer matemática demais, vamos fazer conta, não sou fã de matemática, mas quando chega a final de campeonato, meu irmão, é igual aquele post que o Pedro me marcou ali, é fazer conta e vamos embora até o final do ano que a luta vai ser grande. Nós queríamos o Tony Stark fazendo tudo isso continha para ver como é que a gente muita conta, né? Calculadora científica agora no final do ano. E fazendo jabá, turma, ó, aqui, ó, Notícias da Baixada, essa é a página. Curtam lá, ó, tá com 1.060 seguidores. Vamos dar uma moral lá para chegar no mínimo em 1.100 até o final dessa Série B. Vamos ajudar a subir. Vambora. Duas coisas vai subir: a quantidade de seguidores e o Atlético para a Série A. Amém, igreja. Perfeito. Absolute cinema. Perfeito. Exatamente. Mas é isso, galera. Fechamos mais uma das nossas super entrevistas. Já falamos, quem quiser acompanhar o Notícias da Baixada, já cola lá no Instagram ou no Twitter também, que o Manias volte e meia tá ativo por lá. E quem gosta aqui do Hora do Jogo, dessa nossa bagaceira, fique ligado aqui também no Hora do Jogo, se inscreva no nosso canal. E tem conteúdo sempre às segundas-feiras, às 9 horas, e aquele cortezinho maroto ou um TBT diferenciado, toda quinta-feira, a partir do meio-dia. Confere. É isso aí, galera. Valeu e agradecimento ao Manias pela participação. E outro agradecimento para a nossa turma, 900 inscritos, tá, galera? É o do Guri. Hoje. É o 900 Ô, galera, vamos dar uma moralzinha para bater aquele milzinho até o final do ano, né? Vamos nós, ajuda a gente. Dá esse moral aí para nós. Mas é isso, Brasil. Falou. Valeu.